Até agora a notícia do dia é essa, né? A aprovação da vacina contra a dengue do Instituto Butantan, que tanto nós comentamos aqui no ar, na programação da Rádio Bandeirantes, né? Uma vacina que é vista como um divisor de águas. Vários especialistas que a gente ouviu aqui ao longo do dia usaram até essa mesma expressão. Por quê? A gente está falando de uma vacina de dose única, diferente da que é aplicada hoje, que depende de 2 idas ao posto de saúde. Então, é uma vacina que a aplicação é mais rápida, é mais barata, porque você monta um esquema de imunização apenas, e vacina nacional, com produto brasileiro, apesar de um convênio com uma indústria japonesa, mas a gente está falando de um processo que é mais barato para a gente também. Agora há pouco estava acontecendo uma entrevista coletiva lá na sede do Instituto Butantan, que fica dentro do campus da cidade universitária, ali na zona oeste de São Paulo. E a Maju Arruda Leite foi acompanhar um evento que reuniu o diretor da Anvisa, os diretores do Instituto Butantan e colocou lado a lado o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que é aliado do presidente Lula, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Uma boa postura. No momento em que a gente está falando sobre saúde, os dois se sentaram lado a lado para falar sobre essa vacina e também responder ali aos questionamentos dos jornalistas. A Maju Arruda Leite acompanhou tudo, está aqui com a gente agora. Tudo bem, Maju? Boa tarde. Oi, Maju. Oi, Ana, Joelma, boa tarde a vocês, boa tarde a todos. E a expectativa do Ministério da Saúde é começar a aplicação dessa nova vacina contra a dengue já a partir de dezembro. Isso porque o Instituto Butantan já tem 1 milhão de doses no estoque. Quem confirmou essa informação foi o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, agora há pouco, nessa entrevista coletiva aqui no Instituto Butantan, o órgão responsável pela produção dessa vacina, que é a primeira vacina contra a dengue de dose única no mundo. Bom, a notícia é que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou os resultados de 5 anos de estudos e desenvolvimento dessa vacina. Foram mais de 16 mil voluntários em 14 estados, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao lado do ministro Alexandre Padilha, celebrou essa notícia e disse que hoje é o dia da vitória. Vamos ouvir. Hoje, de fato, é um dia especial, um dia que a gente celebra a apresentação dos resultados, a aprovação da Anvisa, trabalho dedicado de muitos anos de pesquisa, muita dedicação, para que a gente chegasse numa vacina que, primeiro, é absolutamente segura, segundo, é absolutamente eficaz e que é a primeira vacina do mundo contra a dengue em dose única. Isso vai nos ajudar muito do ponto de vista logístico, do ponto de vista do aumento da cobertura vacinal, do ponto de vista da adesão 100% brasileira, tecnologia desenvolvida aqui. Essa vacina que está saindo daqui de São Paulo, do Butantan, vai chegar no braço de cada brasileiro, vai alcançar o Brasil, vai alcançar o mundo, vai alcançar aqui a nossa América Latina, eu não tenho dúvida disso. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também disse que essa é uma vitória da ciência e da pesquisa. Relembrou no passado, conflitos entre os governos. Ele citou que isso fez mal para a saúde, para o desenvolvimento, para a oferta de vacinas e ressaltou também a parceria entre o governo federal e o governo de São Paulo para o desenvolvimento dessa nova vacina contra a dengue. Vitória da cooperação entre o SUS brasileiro, as suas instituições públicas que estão espalhadas em todo o país, em vários estados, entre elas o Instituto Butantan, uma vitória do Sistema Único de Saúde, da ciência, da pesquisa, ultrapassarmos de vez qualquer tempo de campanhas contra a vacina, de campanhas anti-vacina ou de conflitos dentro dos governos, que tanto fez mal para a saúde, tanto atrasou o desenvolvimento de vacinas e a oferta de vacinas no nosso país. Essa nova vacina contra a dengue de dose única, ela é recomendada para o público de 12 a 59 anos. E aqui nessa coletiva de imprensa foram apresentados pontos importantes dos resultados desse estudo. Quem apresentou os detalhes foi um técnico do Instituto Butantan, Marcelo Moreira. Vamos ouvir. A vacina ela foi aprovada com o nome de Butantan DV. Foi aprovada para cobrir a dengue contra os sorotipos 1, 2, 3 e 4. É uma vacina de vírus vivo atenuada. Foi aprovada para a indicação da prevenção da dengue em pessoas de 12 a 59 anos de idade. E a proteção global
a partir dos dados que foram apresentados, é que a vacina consegue imprimir uma proteção de cerca de 75% dos indivíduos que recebem a dose da vacina. Por ser uma vacina nova e por ser uma vacina de vírus vivo, ela não está autorizada para ser utilizada em gestantes, pessoas imunocomprometidas e idosos. Mas existem estudos que estão em andamento, inclusive alguns desses estudos foram citados no termo de compromisso que será assinado entre as partes. Esse é o Marcelo Moreira, diretor técnico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, dando mais detalhes sobre os resultados. Ele disse aí que essa vacina mostra 75% de eficácia geral, 91% de eficácia contra a dengue grave e com sinais de alarme, 100% de eficácia contra hospitalizações por dengue. Quem também falou por aqui, o diretor do Instituto Butantan, Esper Callas, ele que deu mais detalhes sobre os próximos passos. A gente chega aqui com uma aprovação esperada e tudo deu certo, porque a Anvisa pode estar presente conosco para apresentar esse licenciamento que é concedido aqui para o Instituto Butantan. Então, agora a gente está em tratativas com o Ministério da Saúde para resolver o bom problema que a gente tem pela frente, que é fornecer o produto, escalonar a produção e torná-lo disponível para o Sistema Único de Saúde. Bom, e a informação que realmente importa para o nosso ouvinte, que é o início da vacinação e a faixa etária de aplicação, esses são temas que ainda serão definidos pelo Ministério da Saúde em uma reunião que vai acontecer na próxima semana, na segunda-feira. Mas o que o ministro da Saúde disse é que a expectativa, como já há 1 milhão de doses no estoque aqui do Instituto Butantan, a expectativa é começar o quanto antes. Então, ele disse que há uma previsão de já começar nesse mês de dezembro. Mas no ano que vem, essa vacina já estará no calendário do Programa Nacional de Imunização. Lembrando também que o Butantan fechou uma parceria internacional com uma empresa chinesa, então esse acordo vai ampliar ainda mais a capacidade de fornecimento para cerca de 30 milhões de doses no segundo semestre de 2026. Então, para a gente entender qual vai ser a faixa etária de aplicação, né, a partir do ano que vem e o início exatamente dessa nova vacina, só a partir da semana que vem que a gente vai saber com essa reunião entre especialistas e técnicos do Ministério da Saúde. Volto com vocês. Valeu, Maju. Obrigada. Tchau, Maju. Pelas informações. Mas já é uma expectativa muito legal quando a gente fala em dezembro, porque o Instituto Butantan iniciou essa produção, eles estavam tão confiantes, né, de que a vacina seria aprovada, que eles, em paralelo aos testes, já vinham fazendo a fabricação da vacina. Então tem essas doses aí em estoque, o que pode ser muito legal, porque quanto antes a gente começar essa imunização, melhor. Vale lembrar como é que é o ciclo da dengue, né, Joel? A gente está no período de chuvas, né, primavera, verão, e esquenta pra caramba. E aí o mosquito da dengue vai lá, incubando seus ovos, vai procriando. Ele gosta desse período chuvoso, tem água parada e calor. E aí quando a temperatura começa a entrar em declínio, a gente vai virar do verão para o outono, os casos de dengue começam a estourar, porque tem um monte de ovo eclodindo por aí, os mosquitinhos da dengue voando. Então, a gente tem que começar a pensar nessa prevenção para a próxima temporada de dengue. Geralmente o pico é lá para abril, né? Maio, é nesse período. Então, quanto antes começar, melhor. E outra coisa que todos os médicos falaram isso na coletiva, falaram mais cedo aqui para a gente na Rádio Bandeirantes, essa vacina vai realmente ser algo muito positivo, mas não elimina a necessidade de nós continuarmos com os mesmos cuidados em casa, Joel, para eliminar também os criadouros de mosquito da dengue. Então, fazer aquela checagem semanal. Você tem algum ralo entupido com água ali parada, que o mosquito da dengue gosta, não é só de água limpa, né? Ele já gosta de água suja também. O bichinho se adaptou. Calha, pneu, esse tipo de coisa que vai juntando água da chuva. Ele vem se adaptando em todos os sentidos e como cada vez mais a gente tem tido invernos quentes, acho que todo mundo tem reparado nisso, os dias frios eles têm sido poucos, isso contribui também com o mosquito, porque ele precisa de temperatura alta, como a Ana disse. Então, se você tem ali em boa parte do inverno, outono, temperatura alta, você estende o período de ação do mosquito. Então, cada vez mais pessoas, infelizmente, vêm sendo infectadas. E é um risco muito grande você pegar pela segunda, pela terceira vez essa doença. Uma vacina que chega, assim,
para trazer tranquilidade. Porque essa doença, mesmo quando você passa por ela e se recupera, você vive ali momentos bem terríveis. Momentos que te levam à exaustão. O cidadão não tem condição de sair da cama, ficar acamado por dias e logo depois da recuperação mesmo, alguns outros sintomas aparecem. Eu já tive dengue e sou um cara assim, resistente às coisas, mas eu não consegui sair da cama por 2 dias. Derruba, né? Então é uma doença que, além de ser um risco muito grande para a saúde da gente, ela acaba tendo um impacto social muito grande. Imagine o provedor de uma casa ali infectado, as empresas também, você já ampliando a discussão com funcionários afastados. É uma vacina que chega em um momento importante e hoje é muito caro para vacinar contra a dengue. Mesmo sendo caro, não é todo mundo que consegue, porque são pouquíssimas doses distribuídas por aí em laboratórios pontuais, que às vezes tem, às vezes não tem. Hoje fica entre 600 e 800 reais para você se imunizar dessa doença. As 2 doses ou As 2 doses, as 2 doses. Então é muita coisa. Imagine, quase R$1.000. Quem é que tem essa grana hoje disponível para utilizá-la como vacina? E é importante deixar claro para você também o seguinte: mesmo você não tendo condição de se vacinar no ano que vem, por falta de disponibilidade, o fato de já iniciar o período de vacinação já vai te ajudar diretamente. Porque a vacina que é aplicada no cidadão perto de você, ela te ajuda também. Porque o mosquito ele precisa picar uma pessoa infectada e depois te picar. Ele transporta o vírus. Exatamente. Né? Então, se você imuniza o seu vizinho, se o seu vizinho está protegido, logo o mosquito pode picá-lo e te picar depois. Então é legal já você ter essa noção também que mesmo não recebendo a vacina, nesse primeiro momento você já passa a se beneficiar. Vai reduzir drasticamente, radicalmente o número de casos.